cada um, Senhor, operando na sua necessidade, na sua carência, Pai. É o que nós cremos e que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tomai assento, irmãos. Tomai assento. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor ao Senhor? O Ney tem um microfone aqui para higienizar. É o amarelo, tá? Vamos. Missionária Andréia, cante um hino com a igreja. Glória a Deus. Aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a todas as irmãs, as famílias, os irmãos que puderem abrir a câmera, nós agradecemos e vamos cultuar ao Senhor nesta noite. Feliz em rever o irmão Júnior, irmão Walter, a irmã Fernanda, irmão Cláudio, irmã Cláudia, irmão Josafá. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe. Vamos cantar ao Senhor e vamos adorando a Deus. Amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 326 da nossa harpa. Hino de número 326. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Ó Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar, tendo a fé, tua graça me há de bastar. Ó meu Jesus, encostado em teu braço vou andar e com amor na sã palavra meditar. Sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé abrigado do mal estarei. Já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus, o meu Rei. Ó meu Jesus, que me dás no coração do teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu nome invocarei como em amor. Todo poder te foi entregue, Salvador. De todo ser, o joelho ante ti se dobrará, que és o Senhor, toda língua testificará.
os nossos pés, Salvador, queiras firmar na rocha que não se pode abalar. Ó, meu Jesus, tua graça quero sempre procurar, até que eu vá nos teus braços, enfim repousar. Amém, graças a Deus. Mais um hino? Graças a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino de número 33 da nossa harpa. 33. Graças a Deus. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E, meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Irmão Gilberto, irmã Kátia, os irmãos podem me ouvir? Irmão Gilberto, irmã Kátia. Eles estão me ouvindo, Wilson? Graças a Deus. Bom, enquanto os irmãos liberam o áudio, irmão presbítero, irmão Cláudio, colocou aqui alguns cofrinhos, são cofrinhos de missões. Os irmãos que quiserem pegar um cofrinho, é através deste cofrinho que nós sustentamos a obra missionária. Deus abençoe, viu, Cláudio? Deus abençoe. Já peguei o meu ali, vamos levar para casa. E conforme os irmãos vão aí enchendo, a gente marca um dia para que os irmãos tragam, tá bom? Mas vamos trabalhando todos juntos aí. Eles já podem ouvir, filho? Oi? Caiu a conexão. Ah, caiu a conexão. Não tem problema. Vamos aproveitar esse momento, vamos contribuir, irmão Júnior? Recolha, por gentileza, os dízimos e as ofertas. E nós vamos louvar ao Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e
podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Fiquemos em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Quantos irmãos precisam das orações da igreja? Eu e o meu lar, nós precisamos. Os irmãos que estão em casa, nós também estaremos aqui intercedendo por nossos irmãos. Os irmãos também estão ali em casa intercedendo. A nossa conexão caiu momentaneamente, mas já voltamos, não é? Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar no santuário, irmão, na casa de oração. Vamos orar por nossos irmãos, sim. Vamos orar pela irmã Nega. Vamos orar pela nossa irmã Nega, não está bem de saúde, está em casa, claro, ali com a família do irmão Ney. Vamos orar é uma colega, uma professora, amiga da missionária Andréia. Hoje elas estavam conversando e o Espírito do Senhor me impeliu para orar por ela. Nós oramos, ela chorou bastante, está precisando. A alma está carente. Ela se confessa ateia, né? Diz que é ateia. Até hoje, irmão. Até hoje era. Mas já aceitou oração, então louvado seja Deus. Já não é mais, né? Então, graças a Deus por isso. Vamos orar e depois... Sim, quem? Não entendi, filho. Ah, muito bem. Pela Isabela e pelo Isaac, filhos do irmão Walter e da irmã Fernanda. Graças a Deus. Vamos orar, tá bom? Curva sua cabeça em casa também, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus, porque não temos, Senhor, mérito nenhum, mas no Teu nome, Jesus, nós nos reunimos para cultuar a Ti, para Te adorar. Senhor, neste momento nós queremos interceder por nossos irmãos, por nossas irmãs, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, pois Tua palavra nos ensina, Senhor, que Tu és o socorro bem presente na angústia. Então, Tu não és um Deus ausente, Tu és um Deus presente. Louvado seja o Teu nome. Senhor, oramos por nossa irmã Nega. Ela não está bem de saúde, Senhor, mas eu creio, nós cremos, a Tua igreja crê, que o Teu poderoso Espírito pode visitá-la neste momento. Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, o Teu poderoso Espírito pode sará-la neste momento, Senhor, trazendo saúde ao seu corpo, tranquilidade à sua alma, ao seu espírito, Senhor. Visita a Tua filha, repreenda todo mal que flagela o corpo, que flagela também, Senhor, a alma, em nome de Jesus. Oramos pela família do irmão Claudinei, Senhor, para que o conforto e o consolo do Teu Espírito, Senhor, continue a agir, Senhor, nesta família. Oramos por aquela professora, Senhor, a dona Patrícia. Visita aquela vida, aquela alma angustiada, Senhor, triste, sem saber o que fazer. Mas, Senhor, o Senhor nos permitiu, o Senhor nos deu a oportunidade de evangelizar aquela vida hoje, de falar do Teu amor, que ela se curve diante de Ti, Senhor, para que a sua alma alcance a alegria da salvação. Visita cada lar, cada família. Nós oramos, Senhor, por nossa irmã Hilda, Jesus, por nossa irmã Luzia Honório. Nós colocamos os Teus filhos, Senhor, e as Tuas filhas diante de Ti. Pedimos que o Senhor também visite os hospitais, as UTIs. Senhor, Tu tens poder para dar saúde, para repreender todo mal. O Senhor tem poder para repreender, Senhor, este mal, porque cremos na Tua presença que visita, que sara, que cura e que liberta. Senhor, nós cremos. E orando assim, Senhor, nós Te pedimos no nome do Teu Filho Santo, Jesus, Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém, Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós vamos continuar o texto que nós
lemos na quarta-feira passada. Os irmãos se lembram? 1 Samuel 15, muito bem, meu irmão. Isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 é o nosso tema. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Glória a Deus. Espero que os irmãos que estão em casa estejam todos bem. Estou vendo ali irmão Osvaldo, irmã Neta, irmão Gilberto, irmã Kátia, irmão Benjamin, irmã Verinha, família do irmão Ney, Rosângela também e outros irmãos, né? É claro que ninguém é obrigado a abrir a câmera, seria muito bom que todos abrissem para nós matarmos a saudade dos irmãos, mas isto é critério particular. Meus irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Todos encontraram? Amém? Amém? Vamos ler juntos? Juntos. Leremos juntos esses dois versos. No 3, tá bom? 3. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, irmãos? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, suplicamos a tua misericórdia, a tua graça, em nos dirigir, Senhor, em nos orientar na meditação do texto sagrado da tua palavra para as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Que teu Espírito Santo fale, pois, Senhor, tu conheces os corações e as almas, conheces os pensamentos, as atitudes. O Senhor conhece tudo, porque o Senhor é o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus presciente, o Deus onividente. O Senhor é o todo-poderoso Deus. A tua igreja está aqui, Senhor. A tua igreja está ali, Senhor, onde os seus filhos estão em casa. Precisamos ouvir a tua voz de instrução. Precisamos, Senhor, ouvir a orientação do teu Espírito, Senhor, para as nossas vidas. E crendo, pedimos que o Senhor nos leve mais uma vez pelos terrenos planos da tua palavra, da aplicação, Senhor, e da revelação da tua palavra para as nossas vidas. E que em tudo, meu Senhor, o teu nome bendito seja exaltado e glorificado para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos hoje concluir o tema que nós trouxemos para a nossa meditação, conforme o Espírito do Senhor nos orientou. Veja, o nosso tema fala sobre a obediência. Obedecer, repita, diga assim: obedecer é melhor do que o sacrificar. Quer dizer, obedecer é melhor do que o sacrificar. O texto continua: e o ouvir aqui significa atender, submeter-se. Diz que, o texto diz, é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E nós falamos, irmãos, sobre alguns exemplos de obediência. Falamos sobre a obediência da Moabita, Ruth, a Moabita. E eu me lembrei também que lá na festa em Caná da Galileia, aquela festa, irmão, só não acabou em fiasco porque aqueles servos obedeceram
a ordem de Jesus, senão aquele casamento teria sido um verdadeiro fiasco. Mas vocês se lembram da ordem de Jesus, né? Jesus quer fazer um milagre. Por isso que é bom nós termos Jesus sempre por perto, né? Porque Jesus, ele está sempre pronto, sempre disposto a fazer um milagre. Eu quero ministrar essa palavra de Deus para nós nesta noite, irmão. Que Jesus continue fazendo milagre na tua vida. Que Jesus continue fazendo milagre no teu lar. Que Jesus continue fazendo milagre na tua família. Que Jesus continue fazendo milagre, irmão, porque Jesus está por perto. Nós pensamos que Jesus está longe, não, ele está perto. Glória a Deus. Mas eu me lembrei, falando sobre obediência, que aqueles servos obedeceram a ordem de Jesus. Obedeceram. Jesus disse, enchei d'águas essas talhas, e eles não questionaram. Não questionaram a ordem, eles obedeceram. E porque eles obedeceram, a festa continuou. Nós não sabemos em que momento da festa acabou o vinho. Nós não sabemos, o texto não fala, né? Mas a Bíblia diz que o vinho acabou. E se não fosse a presença de Jesus ali e, quiçá, a obediência daqueles servos, que não questionaram a ordem divina, né? Se não fosse a obediência deles, o milagre não teria acontecido. Mas porque eles obedeceram, o milagre aconteceu e a festa continuou, né? Me lembrei também, irmãos, quando nós falamos sobre obediência, aquela noite em que os discípulos estavam pescando, a Bíblia diz que eles, durante toda a noite, pescaram, e a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Ou seja, a noite de pescaria dos discípulos tinha terminado numa canseira e frustração se eles também não tivessem obedecido. O texto diz que pela manhã Jesus se apresenta na praia, eu imagino que está escuro ainda, eles não têm uma noção clara de quem está falando com eles, mas eles ouvem uma voz, filhos, pegaram alguma coisa? Eles disseram não. Aí Jesus deu uma ordem. Olha, lancem a rede para o outro lado do barco. E não obstante, irmão, eles estarem cansados, frustrados, a Bíblia diz que eles obedeceram a ordem do Senhor. E obedecendo a ordem do Senhor, os peixes voltaram. Não sei onde os peixes estavam, mas quando eles obedeceram a voz do Senhor, quando eles obedeceram a voz de comando do Senhor, os peixes voltaram. E a pescaria, irmão Isaías, foi muito boa. É muito bom obedecer, irmão, a voz do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, mas o importante não é entender, o importante é obedecer, né? Eu já contei esse testemunho aqui, mas como há irmãos novos do nosso meio, eu vou contar mais uma vez. Havia um crente muito obediente ao Senhor, e certa noite ele estava dormindo e o Senhor o despertou pela madrugada e o chamou por nome, e o Senhor disse para ele, fulano, vá até aquela casa que está assim, lá na beira, lá na esquina da rua, é uma casa que está sem ninguém morando, vá lá e diga para aquela casa, casa velha, Jesus te ama. Eu me lembrei desse testemunho, irmão, que é lindo. E o crente, a priori, dia à noite, né, ficou reticente em obedecer. Mas como ele era obediente, ele foi até aquele local onde tinha aquela casa abandonada e gritou, casa velha, Jesus te ama. E ia voltando para a sua casa, para o seu lar, quando o Senhor falou novamente com ele, diga mais uma vez, mas grite mais alto. E aquele crente, no meio da noite, gritou, casa velha, Jesus te ama. Virou as costas, o Senhor disse, volte e grite mais uma vez, e dessa vez grite mais alto. E aquele crente se postou na frente daquela casa abandonada e disse, casa velha, Jesus te ama. E foi embora para casa, foi dormir. Passou algum tempo, esse crente estava em um culto, e alguém pediu a oportunidade. E a pessoa que pediu a oportunidade para testemunhar, disse o seguinte, irmãos, eu vivia no mundo do crime, e numa determinada noite, fugindo da polícia,
eu me refugiei numa casa abandonada. Mas lá pelas tantas da noite, eu ouvi uma voz gritando assim: casa velha, Jesus te ama. E o meu apelido no mundo do tráfico era casa velha. Jesus sabe o que faz, irmão. Jesus sempre sabe o que faz, gente. Foi por isso que o Senhor disse assim a Pedro: Pedro, isso é uma palavra profética para nós nessa noite, irmão. Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Glória ao nome do Senhor. E esse moço deu esse testemunho. Na hora aquele rapaz levantou e falou: quem gritou fui eu. E foi uma bênção, se abraçaram, né? Veja, então é algo que ilustra, mas que é um testemunho, é uma verdade. Então notem, irmãos, né? Olhando para esse texto, o que acabou com o reinado e o que acabou com a vida de Saul? A desobediência. A desobediência, né? Capítulo 10, verso 8 deste mesmo livro, e o capítulo 13, dos versos 8 ao 14, nos falam sobre a impaciência de Saul. Né? O Senhor havia dado uma ordem através de Samuel para Saul, e se Saul obedecesse, o reino teria sido confirmado na mão dele. Mas Saul foi impaciente. Depois os irmãos leem capítulo 10, verso 8, e o capítulo 13, dos versos 8 ao verso 14. Né? Irmãos, pessoas perdem a bênção de Deus por ser impacientes. Né? Foi o caso de Saul. A Bíblia diz que Samuel havia lhe dito, né, para que Saul esperasse 7 dias, para que quando ele chegasse, ele pudesse oferecer holocausto ao Senhor. E naquele ato de oferecimento do holocausto, o reino seria confirmado na mão de Saul. Mas a Bíblia diz que Saul, impaciente, sem paciência, acuado pelo povo, acuado pelos inimigos, a Bíblia diz que Saul ofereceu o holocausto. E quando Saul está oferecendo o holocausto, e mais uma vez eu digo aqui, Jesus sabe o que fazer, Deus sabe o que fazer. Se Ele nos manda esperar, é para esperar. Se Ele nos manda para executar, é para nós executarmos. Mas fora disso, irmãos, nós precisamos aguardar. O Saul aqui foi impaciente. E geralmente, pessoas que não têm paciência, perdem a bênção de Deus, perdem a bênção do Senhor. Quando Saul está oferecendo o holocausto, ora, irmão, Saul não podia oferecer holocausto, porque Saul não era sacerdote, Saul era rei. Saul era rei. E Saul estava debaixo de uma ordem. Samuel havia dito para ele: espere 7 dias até que eu chegue. E quando o homem de Deus fala, eu estou falando o homem de Deus, quando o homem de Deus fala, o homem de Deus sabe o que está falando. Principalmente um homem de Deus como Samuel, chamado desde a sua tenra infância, era sacerdote, juiz de Israel e profeta, acumulava 3 funções. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: cada um fique na vocação que foi chamado. Ninguém precisa correr atrás de função, porque o Senhor que está no céu, assentado no trono e que governa as nossas vidas, Ele conhece o tempo, Ele sabe de tudo. Mas a Bíblia diz que o Saul, ele ficou impaciente e estava ali oferecendo o holocausto quando Samuel chegou, olhou para ele e disse: o que é que você fez? Está aí no capítulo 13, dos versos 9 a 11. O que é que você fez? A impaciência do Saul o levou a desobedecer ao Senhor. Irmãos, irmãos aí de casa, a falta de paciência, ela é uma clara confissão de que nós não estamos acreditando no controle de Deus. É uma clara confissão. Quando nós nos impacientamos, ficamos impacientes, isso é um atestado, é uma confissão de que nós não estamos confiando plenamente no Senhor, mas que o Espírito de Deus nos ajude, irmão, a confiar em Deus, a ter paciência, a exercitar a paciência, porque a paciência produz a experiência. Então, enquanto você está em casa, enquanto eu estou em casa, exercite a tua paciência, porque nós sairemos dessa, irmão, com maior esperança e com maior experiência na presença do Senhor. Louvado seja Deus.
Saul perdeu a paciência, por perder a paciência, perdeu o reino, porque desobedeceu ao Senhor e fez o que não lhe fora ordenado fazer. A impaciência o levou a desobedecer ao Senhor. Ele não creu no controle de Deus. Ele não creu. Eu me lembro, irmão, que a paciência é algo interessante, né? Quem aqui já foi pagar conta em lotérica? Quem aqui já foi pagar conta em lotérica? Todo mundo, né? Ninguém fala, mas todo mundo já foi, né? É interessante, Cláudio, né? Uma vez eu estava numa fila enorme. Já aconteceu isso com os irmãos também. Já aconteceu, irmã Cláudia? Já, né? Com todos nós. Eu estava numa fila enorme. Eu estava ali observando, irmão Flávio, observando. Aí chegou uma pessoa lá da frente, saiu de lá e falou assim, o sistema caiu. Eu tinha algumas contas, irmão Isaías, para pagar, que é o que mais brasileiro tem. E eu ouvi aquilo, o sistema caiu. Eu fiquei ali. Se eu voltar para casa, eu vou ter que lavar a louça, passar pano no chão, né? Estava desempregado, ainda estou. Falei, bom, então vou ficar aqui, vou ver o que acontece, Júnior. Aí aquela fila que tinha 40 na minha frente, saiu 2, saiu 3, e eu vou andando. Aí tinha umas 15 pessoas ainda na minha frente, eu estou ali. Aí saiu outro e falou assim, o sistema acho que não volta não. Aí já saiu mais 5. Falei, bom, eu vou continuar, der o que der. E fui. Daqui a pouco saiu mais 2, daqui a pouco eu era o primeiro da fila. Aí alguém falou assim, o sistema voltou. Sabe, irmão, acontece algumas coisas desse tipo na vida da gente, até para nós tirarmos lição. Veja, me lembrei disso quando eu estava pensando na impaciência do Saul. Ele perdeu o reino por momentos, irmão, por momentos. Um momento. O reino teria sido confirmado na mão daquele homem, mas ele se impacientou e ofereceu holocausto, algo que não foi mandado, não foi ordenado. A ordem era para que ele esperasse. Não é à toa, irmãos e irmãs, que a Bíblia diz assim, o salmista dizendo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível. Ele diz assim, ele tirou-me de um charco de lodo horrível, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É maravilhoso. Tem uma palavra de Deus para a tua alma. Será que alguém aqui está impaciente? A palavra do Senhor para ti nesta noite é espere mais um pouquinho. Espere, Deus está vindo ao encontro da igreja, irmão. O Senhor irá cumprir cada promessa que Ele fez. Você pode ter certeza disso, irmão. O Senhor irá cumprir. O Senhor disse assim que não cai ou não passa um tio ou um jota da lei sem que tudo se cumpra. Foi o Senhor que disse, né? Confie no Senhor, confiemos no Senhor e esperemos nele, né? Mas a impaciência, ela gera incredulidade e vice-versa, né? Então, quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou ao meu coração assim, se o sinal de Deus estiver vermelho, não avance, não haja, espere. Não faça como Saul, né? Mas se você acha que Deus está em silêncio, eu estava dizendo isso para minha esposa e pensando nisso. Às vezes nós pensamos que Deus está em silêncio, irmão. Deus muitas vezes ele fica em silêncio, mas até o silêncio de Deus fala. O que é que o silêncio de Deus fala? Quando Deus fica ou parece estar em silêncio, o Senhor ele está dizendo assim, eu não quero falar nesse negócio com você ainda. Eu não quero falar sobre esse assunto com você. E ele fica em silêncio, né? Então, se você percebe que Deus está em silêncio, é porque Deus não quer falar nesse assunto com você ainda, tá bom? E eu me lembrei, sabe de quem? Eu me lembrei da história de Josué. Josué era um moço de Deus. A Bíblia diz que Josué, ele assistia a Moisés. Era um moço fiel, leal a Moisés. Mas o texto sagrado diz que o Senhor descia na tenda da congregação e falava com quem? Com Moisés. Mas Josué estava ali? Estava, porque a Bíblia diz que o moço Josué não se apartava da tenda. Mas ainda não havia, irmão Flávio, chegado o tempo do Josué. Não tinha chegado o tempo dele. E o Senhor descia e falava com Moisés, mas Josué estava ali.
O Senhor descia e falava com Moisés. Josué estava ali, até que chegou o tempo de Josué. Quando o Senhor recolhe o Moisés, aí o Senhor vai conversar com Josué. Já pensou se Josué tivesse desistido, parado, se impacientado? O Senhor desce aqui e só fala com Moisés e não fala comigo. Não, ele ficou no lugar dele, na posição que o Senhor o colocou. Isso é muito bonito na vida de muitos crentes. Ficar no lugar onde está, servindo a Deus, olhando para Jesus. Todos nós, é uma lição para as nossas vidas. E não se impacientar. Olhe para quem está pertinho de você e diga assim: irmão, não perca a paciência para você não perder a bênção. Não perca a paciência para você não perder a bênção. Quem sabe o Espírito do Senhor está dizendo: olha, eu estou para confirmar uma grande bênção na tua vida. Não perca a paciência agora. Não perca a paciência. O ser humano, nós somos assim, irmão. Muitas vezes nós ficamos sem paciência, sem paciência. Está a lição aqui para nós essa noite. Saul perdeu a paciência, né? Fez o que não devia fazer, ofereceu o holocausto, perdeu o reino. Perdeu o reino. Está aí no texto, né? No texto sagrado. Outra coisa, nós estamos falando sobre o obedecer é melhor do que o sacrificar, né? Outra coisa que o Saul praticou e que não devia ter feito: obediência parcial. Diga assim: obediência parcial. Obediência parcial. Nós lemos no texto que o Senhor havia dito para destruir os amalequitas, não é? Destruir, a ordem era para destruir aquele povo. Porém, o texto diz que o Saul ouviu o povo e trouxe ovelhas, vacas, trouxe reses, e ainda trouxe o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. E quando Samuel chega, ele diz assim: executei a ordem do Senhor. E o Samuel diz: se você executou a vontade de Deus, se você obedeceu, por que eu estou ouvindo esse barulho de animal aí no meio de vocês? Por que eu estou ouvindo esse balido de animal? Você não fez o que o Senhor mandou. Ele insiste dizendo: eu fiz. E esse eu fiz significa que ele obedeceu parcialmente. Irmãos, para nós aprendermos nesta noite, obediência parcial é desobediência total. Para Deus é assim. Não existe para Deus meia obediência, obediência parcial. Não existe. Obediência parcial é desobediência completa. É desobediência completa. A ordem do Senhor estava explícita, capítulo 15, do verso 1 ao verso 1, para os irmãos conferirem. E o que o Saul fez? Não obedeceu. E estava insistindo que havia obedecido. Isso é obediência parcial. Mas para Deus não existe obediência parcial. Não. E qual o resultado dessa obediência, entre aspas, parcial? Está aí no versículo 28. Olha aí, ó. Capítulo 15, verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. Veja, isso aqui é muito forte, né? O Senhor tirou o reino de você e o deu a alguém melhor do que tu. Quando eu olho para esse texto, irmão, nós aprendemos uma coisa: sempre existe alguém melhor que nós. Não queira ser o bambambam, não, porque sempre existe alguém melhor que nós. Sempre existe alguém melhor que nós. É o que o texto está dizendo. É como se o Samuel dissesse para o Saul: você está dizendo que obedeceu ao Senhor, agindo dessa forma, o Senhor já preparou alguém melhor que você, alguém melhor que tu, porque sempre existe alguém melhor que nós. Mas o Senhor quer trabalhar conosco, né? Então, somente obedeçamos ao Senhor, porque o Senhor, ele não aceita algo mal feito, né? Deus não aceita a nossa vida pela metade. Deus não aceita culto pela metade. Não, Deus quer, Deus não aceita o resto, Deus não aceita a sobra do tempo. Não, Deus quer a nossa vida por completo. Glória seja dada a Deus, né? Então, Deus não aceita o cantar, o orar, Deus não aceita o pregar, o tocar, o jejuar, o ofertar, nada, irmão, nada, né? Se o indivíduo estiver em desobediência, seja em que âmbito for da vida, o Senhor, ele não
recebe, ele não aceita. Tá bom? Verso 22. Duas coisas são melhores aos olhos de Deus. O verso 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Diz assim: eis que o obedecer é melhor. E quando a Bíblia diz assim, é melhor, é porque é melhor. Sem questionamento, irmão. Sem questionamento. O texto está claramente nos ensinando: eis que o obedecer é melhor, até do que sacrificar. Antes de sacrificar, o texto está dizendo assim: obedeça. Antes de você querer fazer, obedeça. O texto está dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. A segunda coisa que o texto diz que é melhor atender. Atender aqui significa, é melhor ser submisso a Deus. Então vamos aprender nessa noite. Diga assim: o obedecer é melhor. E o atender a Deus, o atender à voz de Deus, o submeter-se a Deus, também é melhor. Amém, queridos? A desobediência aqui, para nós encerrarmos, a obediência, ela é tão daninha na vida de uma pessoa que ela é comparada aqui no texto sagrado à rebelião. A desobediência, ela é comparada à rebelião. E a rebelião aqui no texto é comparada ao pecado de feitiçaria. Veja como é muito forte isso. A questão da desobediência aos olhos do Senhor, ela é uma questão muito forte, né? Ela é comparada, aí no verso 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E diz o texto ainda, e o porfiar, sabe o que é porfiar aqui? É aquela pessoa que ela vive sempre no âmbito da discórdia. Essa é a questão do porfiar aqui, né? Quando Saul desobedece, ele está dizendo para Deus, ele está querendo dizer para Deus o seguinte: o Senhor disse algo, mas o que eu fiz é melhor. Isso é porfiar. Isso é o que o texto está ensinando aqui. Então diz que a rebelião, e é rebelião. Desobediência é, claro, o texto está dizendo, a desobediência é rebelião. E é tal qual um pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Irmãos, o texto sagrado nos ensina que por causa da desobediência, o Saul, que teria o reino confirmado, o Saul que poderia ser um exímio servo de Deus, servindo o povo dele, o texto nos mostra que por causa da desobediência, o Saul se tornou, primeiro, soberbo, porque é uma sequência. A Bíblia não diz que um abismo chama outro abismo, é uma sequência. A pessoa que se torna um desobediente contumaz, um rebelde contumaz, ele vai chamando abismo. Então, o Saul, ele se tornou soberbo, ciumento, ele tinha ciúmes de Davi, se tornou ciumento, ficou perturbado, porque a desobediência ela traz perturbação. Saul ficou perturbado, acabou consultando uma feiticeira lá em Endor, quer dizer, olha como foi degenerando por causa do pecado de desobediência, né? Vou repetir, ele se tornou soberbo, ciumento, perturbado, consultou uma feiticeira, deixou de consultar Deus, foi consultar uma feiticeira lá em Endor e, por fim, tirou a própria vida lá no Monte Gilboa. Saul. O homem que a Bíblia diz no capítulo 10, né? Capítulo 10, que ele até profetizou com os profetas do Senhor, mas acabou perdendo a bênção de Deus, perdendo o reino de Israel, porque entrou pelo caminho da desobediência. Irmãos, que nós possamos aprender com os textos sagrados e jamais entrar pelo caminho da desobediência.
Ah, mas eu não entendi isso. Se você não entendeu, pergunte. Se você não sabe, pergunte. Se você não entendeu, dialogue, mas não entre pelo caminho da desobediência. O caminho da desobediência atrai a maldição. Veja, irmão, esse homem que era uma pessoa, a Bíblia diz que Saul, ele se destacava no meio dos filhos de Israel, do ombro para cima ele se destacava, eu imagino que Saul era um indivíduo de aparência, né? De aparência, muito embora a sua família cuidasse de jumento e não de ovelha, mas, enfim, ele era um homem que se destacava no meio dos filhos de Israel. Foi escolhido pelo Senhor, sim, no momento de crise. E poderia ter o reino confirmado, a casa dele confirmada, mas esse homem trouxe um grande problema para a sua vida e um grande problema para o reino de Israel. Não é à toa, irmão, que quando os filhos de Israel estão sendo afrontados por Golias, onde é que está esse homem? Acuado dentro da sua tenda e todo o exército de Israel com medo, Cláudio. Todo o Israel, né? Então, nota, irmão, o que a desobediência faz. Porque, embora Saul tivesse perdido o reino, ele ainda manteve a posição, mas já estava totalmente fora da presença do Senhor. Que Deus nos ajude, irmão, a obedecer à voz do Senhor. Que Deus nos ajude a obedecer à palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, irmão, a, de forma pacífica, tranquila, servirmos ao Senhor. Servirmos e continuarmos na presença do Senhor, porque a desobediência, ela é uma maldição, mas a obediência é uma bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Fiquemos em pé e agradeçamos ao Senhor. Trilhemos o caminho da obediência, irmão, o caminho da obediência. Obedeça, obedeçamos, porque a graça do Senhor está sobre a vida do obediente, não do desobediente, mas do obediente. O texto sagrado diz, e o obedecer é melhor do que o sacrificar. Né? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Amém. Deus abençoe a igreja, a cada irmão. Deus abençoe os irmãos aí em seus lares. Todos estão nos vendo aqui? Isso? Todos estão? Irmão, vamos dar um tchauzinho para eles lá em cima. É lá em cima, viu? É lá em cima. Isso. Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Deus abençoe, queridos. Vocês aí em vossas casas sejam abençoados pelo Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, louvamos o teu bendito nome. Como é boa a tua palavra de instrução para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a continuar no caminho da obediência ao Senhor, servindo a ti com alegria, com ânimo, Senhor, que a tua presença renove as nossas forças, que a tua presença renove o nosso vigor, que a tua palavra continue nos instruindo, falando conosco, neste momento, Senhor, tão difícil para nós, seres humanos aqui na terra, mas acreditamos, Senhor, que debaixo da obediência à tua palavra, à tua voz de comando, Senhor Jesus, a tua igreja continuará triunfante e vitoriosa, e as famílias abençoadas por ti. Se conosco, Senhor, ajuda-nos retornando daqui do santuário para os nossos lares. Guarda os teus santos, guarda cada família, os teus filhos que estão em casa, Senhor, continua guardando, abençoando, protegendo, amparando e provisionando para a glória do teu nome, e que possamos guardar a tua palavra, nela meditar, Senhor, que a tua palavra continue falando aos nossos corações. Nós dependemos de ti, Senhor. Ajuda-nos, porque sem ti nós nada podemos fazer. Então fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos: amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma boa noite, uma boa continuidade de semana para todos os nossos irmãos. Deus os abençoe, querido. Nós os amamos muito em Cristo Jesus. Deus abençoe aos irmãos de casa. Deus abençoe, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Giba, Cacá, irmão Oswaldo, irmã Neta, fiquem sempre prontos para louvarem ao Senhor. Eu não me esqueci de vocês, viu? Mesmo em casa, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmã Verinha, irmão Edivar.
Deus abençoe a todos. Irmão Benjamin de Andrade, Deus abençoe. Irmã Maria das Dores, Deus abençoe. Família do irmão Ney, irmã Mafalda, irmã Simone, irmã Carmen, Deus abençoe. Gilberto, Cacá, dá um tchau para nós aí, Deus abençoe. Isso. Irmão Oswaldo, irmã Neta, Deus abençoe. Dá um tchau para nós. Isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Graça e paz.